Salve, salve! Estamos aqui mais uma vez no canal Futebol Pensado, aí para fazer mais um debate aí com o pessoal do grupo, com os profissionais de futebol. E temos dois convidados, né, que já estão dentro do grupo, o professor Isaac Pereira e o professor Valmir Israel. Então, antes de passar já o nosso tema, iniciar com o professor Adriano e o professor Antônio, rapidamente, professor Valmir, só se apresente aí para o canal, para o grupo, fale rapidamente aí da sua trajetória, e depois a gente passa aí para o professor Isaac só se apresentar rapidamente aí. Ok, boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecendo ao grupo, né, que nos fez esse convite aí, é uma satisfação enorme estar com todos vocês aí podendo colaborar. Bom, eu iniciei a minha trajetória em 97, né? Me formei em Educação Física e comecei a trabalhar com escolinha de futebol, né? No futebol profissional, eu apenas joguei 6 meses no Joinville Esporte Clube, depois acabei, por motivos particulares, aí desistindo. Então, como jogador de futebol, não fui, assim, um talento, né? Joguei o campeonato amador aqui da cidade de Joinville por mais ou menos uns 23 anos. E aí comecei a trabalhar com escolinha de futebol, tive outras atividades nesse meio tempo, mas aonde me chamou mais atenção foi ali por 2014, mais ou menos, onde eu comecei a trabalhar com o futebol 7, né, onde eu entrei como treinador e conseguimos conquistar alguns títulos importantes aqui na cidade, estadual, inclusive, participando do Sul-Brasileiro, né? E na sequência disso, eu fui para o Fluminense de Joinville para trabalhar nas categorias de base, e ali foi me dada a oportunidade de ser treinador do profissional. Trabalhei por 3 anos, né? Tive eu acho que 3 anos assim foram bem proveitosos, né? Fizemos três anos assim de uma competição dentro daquilo que a gente tinha, muito interessante. Em 2018 fui escolhido treinador da Série B, né? Tive uma rápida passagem até com o professor Isaac, que nos oportunizou também a trabalhar no Metropolitano. Cheguei lá na 12ª rodada para tentar ajudar a livrar o time de uma situação adversa, né? Brigamos até a última rodada e atualmente estou trabalhando no Hercílio Luz, aqui de Tubarão, né, Santa Catarina, nas categorias sub-20, e agora vamos aguardar aí, né, o retorno das atividades. A gente sabe que está uma situação bem delicada, né, mas a gente fica nessa ansiedade aí de em breve retornar aos trabalhos. Legal. Acho que a princípio é isso aí, Michel. Beleza, obrigado, professor. Professor Isaac, rapidamente, uma breve apresentação sua aí, só para o pessoal te conhecer, né, quando acessar aí e conhecer o professor Isaac. Opa, boa noite a todos aí. Então, fazer uma breve aí, um pouco mais breve que o seu Valmir, né, que o professor Valmir. Até que o meu currículo não é tão grande assim, mas sou ex-atleta profissional de futebol e atuei nas categorias de base, como no futebol profissional por 3 anos em divisões de acesso. Após isso, acabei desistindo da carreira, tomei outros rumos na minha vida e voltei depois a estudar. Eu sou bacharel em Educação Física, voltei a estudar na área para trabalhar com escola de futebol. Trabalhei 10 anos com escolinhas de recebi trabalhar no interior de São Paulo com categorias de base. Trabalhei no interior de São Paulo por 2 anos, retornei a Santa Catarina, no Metropolitano, onde tive mais 3 anos no Metropolitano, e hoje estou aqui no Tubarão, na categoria sub-20. Legal, professor. Então, assim, vamos lá iniciar aí a nossa apresentação. Então, eu passo aí para o Adriano e para o Antônio aí, que vão estar coordenando aí com vocês. Então, vamos iniciar, né? Boa tarde a todos. Em relação à nossa atividade escolar, no futebol, as coisas do futebol mudaram e tudo mudou no futebol. Preparação, nutrição, conhecimento, o jogo mudou e as exigências também mudaram. Se ficou melhor ou pior,
Isso a gente ainda não temos como ainda pesar. Depende da opinião de cada um. Porém, na questão de mudanças houveram e tiveram muitas mudanças. E uma dessas mudanças que teve foi na questão de perfil do treinador. Hoje em dia, atualmente, temos clubes que já procuram um perfil que se identifica ao próprio clube. Então, essa questão do perfil do treinador é uma outra evolução também do próprio futebol. Com isso, agora eu passo a palavra ao nosso Piti, trabalhou com vários perfis do futebol, Santos, Atlético Paranaense, Joinville, e agora está comigo no Juventus. Tem como teve um conhecedor e um bom observador também na questão de perfil também, ele vai poder nos ajudar nesse trabalho. Piti, é contigo agora. Vai lá, Piti. Tá. Então, boa noite a todos. Então, como o Adriano falou, nessa grande evolução que teve agora, mudou também o perfil de alguns treinadores. Uma delas, o que eu posso falar com relação ao perfil? Antigamente, nós tínhamos lá os treinadores, os motivadores, tinha os paizão, tinha o treinador louco, aliás, o TEM, e tinha o treinador da resenha. Aí eu pego e falo o que para vocês? Em que perfil que você se enquadra? Eu posso falar assim, com relação à análise de desempenho. Eu, quando fiz o curso de análise de desempenho, lá na CBF, eu percebi o perfil de cada analista. Tem analista que ele procura estar mais em dados, juntar os números, enfim. Outros já preferem ficar na beira do campo. Agora, eu vou falar a respeito dos treinadores. Hoje, antigamente tinha treinador que o pessoal falava assim, esse cara aí é um grande motivador, esse outro aí é paizão, enfim. Hoje, o perfil do treinador é outro. O que seria esse outro treinador? Hoje, os treinadores, o que eles procuram? Está estudando. Um deles, assim, que eu posso falar assim, muito bem dele, que eu acompanhei, que foi o Luxemburgo, o pessoal falava que ele era um paizão, mas não era só isso, não. Hoje, o perfil do treinador, ele tem que ser o quê? Estudioso. Estudiosa ao extremo. Ou seja, ele está acompanhado de pessoas competentes. Hoje, eu acho que muitos de vocês vão atrás de com alguns treinadores, você recebe algumas propostas, eu mesmo. Quando vim aqui para Joinville, aliás, quando fui trabalhar no Joinville, o André Leite, que foi o meu coordenador, eu só vim por causa dele. O porquê? Ele tem um perfil ético, um cara que é trabalhador, um perfil de organizador ao extremo. Então, assim, muitos de nós, Adriano, que tem um perfil intenso, um cara inteligente, um cara dedicado, um cara que busca. O Thiago aí, que é o nosso analista, assim, o que eu vejo é um cara de dados, um cara que procura tudo. Então, assim, cada um de nós temos um perfil. Aí agora, o que acontece? O clube, ele vai te contratar. É claro que o clube, ele quer um cara que vai ganhar, não só o cara que tem perfil. Mas o cara que tem perfil é um cara ganhador, um perfil vencedor. Ou seja, eu fui trabalhar com o Fabinho aí no Joinville. O que eu percebi do professor Fabinho? Puxando um pouco das pessoas que eu trabalhei. Um cara extremamente intenso, um cara muito paizão, um cara assim que é diferente. Ou seja, voltando lá no passado, a gente pode pegar também alguns treinadores lá, o Bernardinho, que é um cara do vôlei que, tipo assim, que muitos treinadores buscam alguma ideia dele. Aí tinha outro treinador lá, mas ele é um cara do vôlei. Aí vamos lá pro Parreira. O Parreira é o quê? Qual é o perfil do Parreira? Estudioso, experiência muito vasta, enfim. Luxemburgo, extremamente competente. Motivador, estrategista. O Muricy Ramalho. O que vocês pensam a respeito do Muricy? Você acha que ele é só motivador? Você acha que ele é só intenso? Mas você classifica ele como um cara vencedor. Aí vamos partir agora pro lado do Felipão. Qual é o perfil do Felipão? Um cara que é gaúcho,
uma escola que é diferente, é uma escola que é uma escola de força, mas ele é motivador. O perfil dele, ele consegue o máximo. Não sei se ele é inteligente, não sei, mas é um vencedor. Então, o perfil dele, você fala assim, o Felipão é um motivador. Mano Menezes, o que você fala de um cara que é o Mano Menezes? Estrategista? É motivador? Aí vou já puxar um pouco lá pela a escola europeia. Mourinho. O que você pensa? O que é o Mourinho? Um cara intenso, extremamente estrategista, ganhador, igual o Felipão, e igual o Luxemburgo, enfim. Paulo Torre. Paulo Torre é um cara totalmente inteligente. Vencedor também. Aí você vai lá pro Joel Santana. Joel Santana é o quê? É um paizão. René Simões. O que você pode falar sobre René Simões? Um cara estrategista. E o pessoal fala do mestre Tele Santana. O que era o Tele Santana? Passando essa bola aí para vocês. O que você pode falar desses caras que eu falei para vocês? Tele Santana, René Simões, Paulo Torre, Abel Braga, José Mourinho. Eu posso passar essa palavra para o Michel. O que ele acharia do René Simões? Então, eu já tive a oportunidade de participar de um curso em 2016 e um dos palestrantes era o René Simões. Ele deu uma última aula para os alunos, em que eu pude perceber extremamente inteligente, conhecedor do futebol, com carisma. Ele conseguia trazer a atenção nossa, ele contava as histórias do futebol e envolvia a gente com as histórias dele, mas extremamente competente, inteligente. Aí, assim, eu vejo que ele se enquadra no perfil de estrategista, estudioso, mas tem um lado motivador também. Eu creio que ele se enquadra nesse perfil. E ele consegue, ele tem, assim, a palavra, como ele abordava as pessoas, a maneira como ele falava, era cativante de ficar ouvindo ele falar. Então, eu creio que ele se enquadra. Eu gostei muito da aula dele e foi bacana conhecer. Depois, no final, até tive a oportunidade de cumprimentá-lo, tirar foto. Foi o que eu identifiquei dele. Perfeito, professor. Então, a próxima, eu vou falar para o professor Adriano a respeito da escola europeia. Ele pode falar ou do Mourinho ou outros treinadores. O que ele acha do José Mourinho? Adriano. Então, Pete, isso não estava combinado, tá? Mas vamos lá. O Pete, é o seguinte, Mourinho. Você pode falar de outro também, Adriano. Você pode falar de outro também. Ele sabe do que eu vou falar, mas vou começar com o Mourinho, tá? Falando do Mourinho, eu acho um treinador que quebrou paradigma, tá? Ele quebrou paradigma em que conceito? Falando em que conceito? Ele criou uma filosofia, um método dele, criando paradigmas que existiam. Por exemplo, ele pegou um Real Madrid, onde que ele jogava com 2 linhas de 4 com o Real Madrid, por exemplo, em certo momento do jogo. Marcava jogava um futebol posicional, ele criou, entre aspas, criou. Então, ele quebrou o paradigma. Eu acho ele um conhecedor e muito. E para mim, acima de todos, apesar que vocês acham que cada um com sua opinião, né? Minha opinião, eu acho o Louco Bielsa, né? É um baita conhecedor, é um que defende nós conversamos isso na terça-feira, defende o seu estilo, defende o seu jeito de treinar, tem as suas prioridades, ele consegue trazer o grupo, fazer o grupo pensar o que ele quer que pense. Para você ter uma noção, o Bielsa teve uma época do treinamento dele, uma época que ele treinou profissional, tá? Só analítico e tático. Ele fez isso em épocas uma época para testar o método dele e conseguiu ser competitivo assim também, entendeu? Então ele fez isso, fez vários testes para tentar, para criar o que ele tem agora. Então conhecedor também, tá, Pete? Vai lá. Perfeito. Então a próxima eu vou falar com
É que eu não sei agora o nome do professor, o que trabalhou aí no Fluminense. O que ele acha do Joel Santana? Valmir. Valmir. Professor Valmir. Isso. Então, o que o senhor acha? Pelo que a gente estuda dele, observa o comportamento dele, eu acho que ele é um cara assim bastante equilibrado. Né? Ele é equilibrado. Dá para perceber nele assim que, além de carisma, ele não posso te dizer assim que ele vem estudando, acompanhando. Já falaram que ele está extremamente ultrapassado e tal, mas nós falando assim de comportamento, eu vejo ele como um cara assim que ele é um paizão, ele é um cara que consegue cativar os atletas, ele sabe ser enérgico nos momentos certos, né? Então eu acho que ele é um cara assim bem equilibrado, tá? Que tem que ter, assim como uma equipe tem que ter o equilíbrio, o treinador também tem que ter um certo equilíbrio. E isso é com o tempo, né? É com o tempo. Sim. Sim. E o outro professor, ele poderia falar a respeito do ou Paulo Tuori ou Abel Braga? Vamos lá então, cara. Não conheço nenhum dos dois profundamente, né, cara? Não tive esse prazer de trabalhar junto, nada. A gente só acompanha os jogos e entrevistas e materiais que é passado assim via televisão. Mas o que passa pra gente, tipo, o Paulo Tuori é um cara parece muito vibrante, né, cara? Um treinador muito vibrante, né, cara? Onde ele vibra junto com a equipe, joga junto, né, cara? A gente fala na GIA, joga junto, né, cara? Mas o dia a dia a gente não consegue, como se descrever, o que a gente consegue ver a parte só de campo ali, né? O outro que você falou ali é o Abel Braga. Abel Braga, cara. Então, eu acho que vai muito na linha do que o Valmir estava passando também. Eu vejo um cara assim que o Abel, eu vejo um treinador apaga-fogo, como o pessoal fala aí na Gia da bola, né, cara? Entendeu? Então, geralmente, pega clubes em situações ruins, né, cara? Onde que ele consegue dar uma incrementada naquela equipe, né, cara? Mas após um tempo, ele não tem esse mesmo sucesso, né, cara? Ele não consegue manter esse mesmo sucesso. Um pouco também pode ser pela política, que hoje temos no futebol brasileiro, principalmente, né, cara? De troca de treinadores. Sim. Mas, né, do futebol, e sempre aparece no futebol brasileiro. Sim. Tá. Então, aí agora eu vou falar para vocês, todo mundo falou a respeito de conhecer o perfil lá do seu treinador. Aí agora eu quero falar para vocês em que perfil que você se encontra hoje. Estou falando isso no geral. O que vocês acham? Eu tenho... O meu perfil é perfil X. O meu perfil é perfil X. Eu posso começar com o Adriano, o que ele pode falar a respeito do seu perfil hoje e quem que você se espelha. É claro que é o Louco Bielsa, mas hoje, qual que é o seu perfil? Intenso, em inteligência, busca conhecimento, qual é o seu perfil? Agrega valores, as pessoas que estão do seu lado, você escuta. Ô, Pete, sempre a gente falar de nós, de mim mesmo, é difícil, sabe? Quando eu li rapidinho ali o teu trabalho que tu apresentou, eu comecei a ler as perguntas, eu comecei a me colocar no lugar. Como é difícil, é muito fácil, a gente está acostumado a achar o erro, achar o acerto do outro, tudo outro. Mas quando você traz para si, cara, como é difícil, cara. Qual que é o meu perfil? Poxa, é difícil, cara. Eu me imagino um conhecedor, um cara intenso, sabe? Depois, eu acho que você falar de mim é mais fácil do que eu falar de mim mesmo. Mas sim, eu imagino conhecedor, intenso. Eu tento agregar na formação, sou, na medida do possível, bem ríspido também, né? Direto, transparente. E eu acho que só isso, o Pete. É difícil, cara. É difícil. Tá. E o professor Valmir, o que ele fala? Então, eu estou em transformação, estou buscando transformação. A gente tem uma característica, às vezes eu sou enérgico, até com o meu pessoal de trabalho, Michel trabalha comigo, sabe como é que é, eu sou aquele
aquele chato que gosta de tudo bem certinho. Só que às vezes eu acabo, em algumas situações assim, me passando um pouco, talvez, dos meus limites, mas eu estou buscando isso, estou buscando conhecimento, estou buscando ter um pouco mais de concentração, um pouco mais de tranquilidade para lidar com isso, né? E isso tudo é aprendizado, né? A característica da gente, a gente não vai mudar, mas o perfil eu acho que a gente consegue. Eu acho que a gente pode captar coisas boas e colocar no nosso conhecimento para a gente também ter um total equilíbrio de como conduzir, né? Ser realmente um líder positivo. Tá. E o professor Michel? Qual é o seu perfil, professor, hoje? Na verdade, no que você se enquadra? Hoje eu já trabalhei como treinador, né? Eu comecei como treinador e eu me enquadrei assim, naquele assim, um pouco paizão, estrategista e estudioso. Eu creio que tinha problemas com liderança. Eu tive problemas com liderança. Você falou estrategista, estudioso e motivador. Estudioso. Aquele assim, um pouco paizão, assim, né? Tava lá ajudando, conversando, trazia o grupo junto comigo. Mas eu senti falta de liderança em alguns aspectos que depois eu vou corrigindo, você vai vendo, algumas tomadas de decisões por falta de uma liderança um pouco mais presencial, mais forte. Esse é o perfil que eu identifiquei, né? Mas demorei um pouco, né? Mas depois você vai aprendendo. Aí depois fui para a área da educação física, que eu consegui já me identificar em muitos aspectos, de melhorar e assim vai, né? Que nem o professor Verme falou, a gente vai se transformando, vai se reinventando, vai estudando, vai melhorando, e é isso que a gente está buscando. E o outro professor aí? Professor Isaac. Esqueci o nome dele. Depois tem que falar Isaac, com o Douglas, Isaac. né? Depois nós temos o professor Douglas. O Douglas também. Né, eu vou pegar o Douglas. Vai, Douglas. O Douglas foi estratégia. Comigo? Não, professor Douglas. Como o professor Adriano falou muito bem, é muito difícil a gente autoanalisar, né, cara? Entendeu? É mais fácil a gente estar analisando os outros profissionais do que a gente mesmo, né, cara? Claro que isso é um exercício que a gente tem que fazer, eu acho que diariamente a gente tem que estar sempre se autoanalisando, mas é difícil a gente falar para as outras pessoas o nosso perfil, né, cara? Então, eu vejo que hoje eu tenho muito pouco tempo ainda na área de competições de rendimento, assim. Então, sou um professor que vim da escolinha, então trabalhava muito com a pedagogia, então muito com ensinamento, né, cara? Então, entrei no mundo competitivo após mais de 10 anos sem participar disso, como fui atleta, então não tinha essa parte competitiva ainda. Fui pegando aos poucos, às vezes a gente quer ser competitivo e passa do limite. Então, hoje eu vejo que eu estou buscando hoje o equilíbrio entre ser um professor equilibrado, um treinador equilibrado, né, cara? Então, entre o informação, o estudo, informação, a parte de motivação, porque tem grupos que tu tem que motivar mais, então tu tem que ser um motivador. Então, eu acredito que hoje o grande que eu busco na minha carreira, cara, é buscar vários tipos de perfil. Porque tem grupos que tu trabalha onde tu tem que ser motivador, cara. Tem grupos que tu trabalha, tu tem que ser enérgico, tu tem que tomar frente no momento que tu chega. E tem grupos que tu tem que mostrar que tu é estudioso, tem que ter conhecimento. Então, tu tem que demonstrar para o teu grupo conhecimento. Então, até esse tempo atrás, eu acompanhei uma live de vocês mesmo, onde, não recordo o professor que falou, onde que um certo profissional mostrava muito vídeo. Já o outro profissional, quando chegou, ele estava mostrando muito vídeo, os jogadores já não estavam gostando da atitude dele. Então, às vezes, a gente se torna com um perfil muito estudioso, mostra muito vídeo, muitas informações para o atleta e ele não faz essa captação. Então, eu acredito que hoje, dentro do perfil de um treinador, a gente tem que buscar, eu acho, o equilíbrio dentro dos grupos que a gente vai trabalhar. Essa é a minha percepção, onde que eu estou buscando. Perfeito, professor. E agora eu passo a palavra para o professor Douglas. O Douglas, o que ele acha do Dunga e também depois ele fala algo sobre o seu perfil. Deixa o Douglas quieto, Pete. Douglas Basoli. O que você acha do Dunga, Douglas? O Dunga, cara, você quer que eu fale... A real. A real? A real. Cara, eu não gosto de julgar muito os treinadores, mas
Eu só do Dunga eu vou pôr um ponto aqui, que foi a minha opinião. Eu acho que ele não estava pronto para o primeiro trabalho dele, só isso. Né? E por mais que ele tivesse a bagagem que ele tem, pelo amor de Deus, um dos atletas que era uma das referências para mim quando eu era moleque, que jogava muito, um baita volante. Não tenho o que falar, o tipo de liderança dele dentro do campo dispensa comentários. Eu só ponho esse porém. Mas hoje ele está até fora do mercado, mas é um cara que com certeza ele está melhor do que antes. Assim, até do último trabalho você via que já tinha mais conceitos, já tinha mais coisas. Mas pelo amor de Deus, né? Quem sou eu? Sim. Ele até tinha deixado, ele até deixou o Ganso, né, e o Neymar fora lá, não se lembra? Sim, lembro. Porque ele falou que ele estava. E seu perfil? Falando de mim, engraçado que eu fiz até o curso agora há pouco, está falando muito desse lado intrapessoal, do Gabriel, que vocês conhecem ele aí. Muito bom. Também. E eu fiz esse exercício, então, para mim está mais fácil falar sobre mim. Né? Ele era uma das tarefas. E uma coisa que eu percebo com o passar dos anos é o quão insuportável eu estou ficando no meu trabalho. Então, isso eu não sei se é com todo mundo, mas eu acho que a gente vai envelhecendo e a gente vai ficando mais ranzinza, mais chato, vamos dizer assim. Mas isso não abala o meu dia a dia com o meu grupo, né? Eu sou um cara que eu cobro demais, o meu lado competitivo é muito alto, eu cobro muito, eu acredito em trabalho, né? Agora, quando acaba meu treino, né? Você mesmo conhece, o Thiago também, eu sou um cara que uno, né? Eu procuro estar muito próximo do meu grupo. Né? Então, eu tento enxergar ao máximo o lado humano deles, eu tento conhecer meus atletas individualmente, não só o grupo. E, vamos dizer assim, eu acredito muito nessa parte extra-campo. Né? E principalmente na formação, que a gente está formando um ser humano, não só o atleta, né? A gente sabe que nem todo mundo vai chegar. Agora, eu me vejo dessa forma, né? Um cara que trabalha muito, que é chato, cobra muito eles, e na hora que está fora do campo, é um cara que agrega para conhecer o grupo, para conhecer eles individualmente, fazer eles crescerem e entenderem que quando o treino começa ou quando o jogo começa, o bicho pega mesmo e a gente tem que trabalhar, tem que ser intenso, não pode ficar dando migué aqui, migué ali, para tirar o máximo ali deles diariamente. Né? E mais eu acho que é isso aí. Tá. O Thiagão tá aí? Acho que o Thiago vai participar acho que vai acabar o tempo, né, Thiago? E aí vamos fechar e continuar? Tô aqui. Oi? Tranquilo. O próximo é você, Thiago. Tá. Ele cai, Michel. Ele cai, mas eu acho que ele não vai cair, não, cara. Ele vai dar sequência aí. Na hora que tu cadastrou ali, tu colocou tempo, não? Não. Não? Mas ele cai daí. Ok, vamos lá. Eu dei stop. Tá. Aí agora, o Thiago pode falar, né? Já pode falar aí? O Thiago. Então tá. Thiago, a respeito do perfil. O que você acha do perfil dos treinadores e em que perfil que você se encaixa? Depende. Boa noite para quem não tá ligado no meu microfone, né? Tá. Ok. O que você acha dos perfis dos professores, dos treinadores? Acho que os treinadores que você apresentou aí, acho que são todos, de certa forma, vencedores, né? Alguns com algumas qualidades de apagar fogo, como acho que foi o Valmir que mencionou, né? Sim. Não lembro se foi o Valmir. Mas são todos
que merecem o nosso reconhecimento, digamos assim, né? Não que eu seja alguma coisa no futebol, mas para falar deles assim. Acho que a grande maioria dos que você colocou são estrategistas, né? Estudiosos, eu acredito que talvez o Luxemburgo também não, enfim, estudioso. Vai ser difícil achar algum estudioso desses que você colocou aí. Vou olhar aqui, Muricy Ramalho, talvez seja estudioso, não sei, não. A gente nunca trabalhou, Parreira também, né? Mas enfim, é difícil falar sobre pessoas vencedoras, assim, você colocar qualquer adjetivo, enfim, julgar, entre aspas, né? Não julgar, mas fazer colocações sobre as pessoas. Eu acho que eu destacaria que são todos vencedores de uma forma ou de outra, uns mais inteligentes que outros, não necessariamente inteligentes, buscam ser mais inteligentes, evoluírem constantemente. Acho que uns pararam no tempo, não procuraram essa busca pela evolução, que hoje os treinadores são obrigados a fazer constantemente, né? Diariamente. Sim. E qual o seu perfil? Meu perfil, bom, eu tô mais perdido do que Cusco em tiroteio, né? Trabalhei a minha vida toda como na parte de supervisão do futebol. Ano passado comecei a trabalhar na análise do Joinville, desde março do ano passado. Não, é uma coisa que eu gosto muito. Falar de mim assim também é bem difícil, como os guris falaram aí. Eu me acho uma coisa, mas as outras pessoas podem me achar outra totalmente diferente, né? Acho que seria mais fácil você dizer qual é o meu perfil, Pete. Mas enfim, procuro. Então, O Douglas. Não, assim, ó, aí agora, o que seria o perfil? Quem escolhe o seu perfil não é você. Aliás, agora é para todos, né? Então, o seu perfil, quem escolhe é o torcedor, é o jogador, é o diretor de clube, é o presidente. Então, assim, o perfil não é você, eu sou motivador. Não. Aquilo que o Adriano falou está correto. Você também falou. Então, assim, quem escolhe o seu perfil, quem te julga é o torcedor, é o jogador. Nas entrevistas, o nosso treinador, ele é bem paizão, enfim. O nosso treinador é intenso, que nem o Douglas falou assim, eu sou um cara que eu cresci. Assim, eu sei o perfil do Douglas, um cara intenso, trabalhador. Adriano, tipo assim, as pessoas tipo, que ele tá próximo. O Thiago, muito inteligente, ao extremo. Até eu conheço. O Thiago, o Adriano, tipo assim, eu vou até puxar o saco esse cara, ele me causou um impacto gigante quando cheguei ali no Juventus. Por quê? Às vezes, você está em um clube pequeno ou grande, que alguém chega e impacta você. Esse cara é muito bom, esse cara é trabalhador. Então, assim, o seu perfil, o que te classifica, são os seus amigos, os seus companheiros de clube. Eu passei pela Atlético Paranaense assim, cara, quando eu vi o Geninho, eu pensei assim, esse cara gordo aí, meu Deus, o cara, um estrategista, não só dentro do campo, mas fora do campo, o Fabinho, aí com a base, o Marquinhos Santos, eu acho que o Douglas conhece, eu acho que você também conhece, o Marquinhos Santos, estrategista, mas ali acabou o jogo, acabou o treino, ele é o treinador. Então, assim, quem classifica nós profissionais, são as pessoas de fora. Que não adianta assim, eu não consigo me classificar. Eu que trabalho com ele, eu sei que ele é. O perfil dele é esse. E o que você acha, Adriano? O Adriano, assim, tipo, como ele falou, o que você acha, assim, as pessoas, agora falando para todos, aí pode começar com o Adriano, o que vocês acham, as pessoas, ou a mídia, classificar vocês como tal rótulo? O que vocês acham? Pode começar com o Adriano? Aí vai na sequência daí. Tá, o Pete, é que travou um pouquinho o áudio, né? Mas vamos lá. Pelo que eu entendi, tu quer saber o que a mídia, o julgamento da mídia... Ou a mídia, ou os jogadores, ou comissão, enfim, as pessoas que estão à sua volta.
Assim, ó, Pete, eu percebo que eu acho que o julgamento do profissional, você não começa a trabalhar com alguém pensando em julgar a pessoa. Tu participa do que ele pede para fazer, das reuniões e tal, e com o tempo, eu acho que o tempo que define o perfil Então, daquele o tempo, grupo que vai chegar no perfil do treinador. É isso mais ou menos que eu imagino, né? isso mesmo, Porque assim, isso mesmo, isso mesmo. que depende de cada grupo também, porque assim, se eu pegar um grupo muito amadurecido, o meu perfil vai mudar um pouquinho, como até acho que alguém comentou ali também, não lembro quem foi. Conforme o grupo também muda, pode ser que você mude o teu perfil também, conforme o teu grupo de trabalho também. Então, claro que quem julga você, por exemplo, a mídia vai te julgar por um jogo, por exemplo. Ah, aquele cara é assim, por um jogo, entendeu? Vamos botar os extremos, Sampaoli de um lado e vamos colocar o Geninho do outro, entendeu? É visível a diferença de perfil, né? É visível ali. Sim. Porém, será que não quer dizer que um perfil é melhor que o outro? Claro, depende. Eu acho que quem vai julgar esse perfil ali é o grupo que ele está gerindo, que vai julgar se dá certo ou não esse perfil. Tá? É isso que eu acho. Isso mesmo. Aí vai lá o professor lá, o Valmir. Michel, ou Michel, ou o professor Valmir. Vai, professor Valmir. Eu fui falar rapidamente, assim, pegando o gancho do Adriano. Eu acho que são duas situações. Quando você não é um treinador conhecido, você é julgado, a torcida, a primeira coisa, quem é esse cara? Ganhou, treinou quem? Primeiro julgamento é esse, né? Quando você não é conhecido, né? Contratou lá o Michel, o treinador lá. Pô, esse cara treinou quem? Da onde que ele é? Primeiro julgamento é esse, você já é julgado pelo que você não fez ou fez um trabalho que ninguém sabe, né? Mas um diretor lá sabe. E o outro é aquele treinador que já está rodado, vai trazer esse cara, mas esse cara é assim, assado, não é o perfil do time. Então existe, eu vejo nesse caso, essas duas premissas, né? É o cara que está começando e o cara que já é rodado. Então são dois tipos de julgamento e depois, pegando o do Adriano, o tempo. É o tempo que vai dizer os jogos, a atitude dele, que ele vai ganhar esse julgamento. Sim, perfeito. Vai lá o professor Valmir agora. Eu também concordo que o tempo é que vai dizer, o tempo que tu está dentro de uma equipe é que ele vai determinar o que é a imprensa, os próprios jogadores, a própria comissão, né, vai te julgar se você foi satisfatório ou não para o clube e da forma que também você foi. O cara era muito chato, o cara não era o estudioso, o cara não era não era o cara que trabalhava de acordo com o modelo do clube. Eu, assim, dando um exemplo, né, teve um jogador que ele foi me chamar no WhatsApp, daí nós estávamos conversando e tal, aí numa brincadeira ele falou assim, aí meu professor brabão, entende? Então, quer dizer, deixei já uma situação de que, como eu falei, eu sou às vezes meio enérgico e tal, mas fora, nos bastidores, sou muito amigo dos jogadores e tal, dentro do trabalho é trabalho, e fora é uma outra situação, uma outra realidade, né? Então, isso me marcou um pouco. Por isso que eu falo para vocês que a gente tem que estar em constante transformação, porque é um ponto que, de repente, me chamou a atenção. O jogador, porque toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Então, se o jogador falou, professor brabão, aquilo já me chamou a atenção que, de repente, em algumas situações dentro do treino, eu preciso melhorar. Por isso que há essa situação de transformação e o tempo é que nos dirá, né? É isso aí. Sim. Certo, professor. Agora, o próximo professor lá, esqueci o nome dele lá. Professor Isaac. Professor Isaac. Professor Isaac. Depois eu queria fazer uma pergunta pro professor Isaac, que vai ajudar a servir para todos aí. Beleza. Pode falar, Isaac. Vai lá, Isaac. Pode falar, Michel. Não, responde, daí eu faço a pergunta depois, que vai servir para todos aí. Eu acho que assim, ó, na palavra ali, da pergunta do Antônio, a mídia é o que mais rotula os treinadores. E na nossa carreira, primeiro vou falar de mim aqui, eu trabalhei mais tempo na categoria de base, né, cara? Então acaba sendo, o nosso rótulo acaba nem sendo a mídia, né, cara? Acaba sendo os coordenadores que a gente passa, os clubes que a gente atua, né, cara, que trabalha. E o que eu vi muito, assim,
Principalmente a minha primeira experiência quando eu cheguei num clube de categoria de base. Eu tinha saído da escolinha e fui trabalhar num clube de categoria de base. E voltou aquela coisa, tem que ser competitivo, jogar junto. E até mesmo na escolinha eu tinha muito disso. Quando eu trabalhava com uma escolinha de bairro e jogava campeonatos estaduais contra clubes, a gente tinha que jogar junto para tentar equilibrar a partida, né, cara? Daí quando eu cheguei na categoria de base desse clube, o meu perfil é esse, cara. Pô, se eu pudesse, eu entrava dentro do campo e corria junto com os atletas, né, cara? Muito enérgico, muito tempo todo jogando junto. E um dia o coordenador me chamou e falou assim, cara, tu tem que deixar esses moleques jogar um pouco, cara. Cara, fica quieto, senta no banco e fica assistindo o jogo, cara. Daí, daí em diante eu comecei a ter uma postura mais de assistir o jogo, de observar mais. Aconteceu que nós chegamos às finais do Campeonato Paulista naquele ano e a imprensa veio fazer. E a primeira coisa que o cara falou foi assim, pô, tu é um treinador que observa, um treinador tranquilo, né, cara? Logo o coordenador, depois que veio a entrevista, falou assim, ele não te conhece o dia a dia que tu és, né, cara? Então, assim, a imprensa te conhece o que ela vê, cara, entendeu? O jogo, mas ela não conhece o dia a dia do treinador, né, cara? Então, assim, é o resultado só do jogo. Então, eu acho que o dia a dia que fala quem a gente é. Eu acho que quem melhor conhece a gente são os nossos atletas, cara. Então, dia a dia com a gente, né, cara? Como o Douglas falou, eles conhecem a gente, às vezes, dentro do campo e fora do campo. Porque as atitudes que a gente tem, os valores que a gente passa para eles, né, cara? Então, eu acho que isso que é o mais importante. Perfeito. Não, acho que agora o professor Douglas pode falar, depois eu faço a pergunta ali. Não, mas tem o Thiago primeiro, né? Não, o Thiago. Thiagão. Aí depois é o Douglas. Eu? Sim, Thiago. Você quer correr? Não preciso correr ainda. Achei que começou a resenha do pitch, achei que eu ia correr, mas foi tranquilo. Eu acho que todos falaram um pouco do que realmente acontece, né, em todo o processo aí. Falou bem o Isaac, né? Não posso errar o nome, né? Que essa questão essa questão na base que quem rotula mais você mesmo não rotula, né? Mas quem mais te orienta e te auxilia nesse processo, porque o coordenador ele tá mais ali para auxiliar mesmo, né? Eu acho. Se ele tá com você no grupo, enfim, ele quer o melhor para o trabalho. Mas não tem como alguém falar, tipo a imprensa, ficar falando de detalhes que ela não... É isso que eu acho um pouco complicado na semana de trabalho. Você tem uma semana de trabalho, aconteceu milhões de coisas naquela semana, e por N motivo o jogador X ou Y não rendeu o que tinha esperado, ou o jogador que entrou não rendeu, e a culpa é sempre do treinador, né? Falando dessa questão de julgar. Eu acho que é difícil falar desse assunto assim, porque eles julgam o que eles veem ali na hora do jogo e, enfim, falando em profissional, né? E não estão nem aí, não estão não preocupados em entender o que aconteceu, enfim, já cansei de ouvir declarações sem nexo nenhum, porque ele não sabe o que aconteceu durante a semana de treino, enfim. Acho que isso tinha que ter alguém na imprensa aqui também para a gente conversar sobre isso, porque eles falam o que vem, o que vai dar notícia também, né? Porque o momento deles é em julgar você aos 90 minutos. E agora a palavra é para o professor Douglas. Fala, Antônio. Pegando o gancho do Thiago, não tem como não dividir profissional e base, né? É uma diferença muito grande. O profissional não tem jeito, o perfil é vitória. Você ganhou o jogo, você pode dar um murro no seu jogador ali na beira do campo, que você é o melhor treinador do mundo. Não, mas ele tá errado dando murro. Não, mas o cara é campeão, o cara ganhou a Libertadores, o cara ganhou o Mundial, o cara, pô, pode falar o que for. Ganhou o jogo, esse é o melhor perfil, né? Estão falando do Jorge Jesus, com certeza um baita profissional, não tem nem o que falar dele, mas
parece que ele reinventou o futebol, né? Com todo respeito. Ué, ganhou tudo, cara. Ele ganhou tudo. Vai falar o quê? Com certeza, um baita trabalho, tudo. Mas ele não reinventou o futebol. Esses dias tá discutindo. Falei, não, peraí. O cara é muito bom, competente e ponto. Então, é o resultado que vai falar. O resultado é tudo no profissional. Então, o cara pode sentar igual o... Caramba, até fugiu. O treinador da Espanha na Copa do Mundo, Del Bosque. Del Bosque dormia no jogo, pô. Foi campeão do mundo. Vai falar o quê? Ele tava cochilando no banco, pô. Ficava quieto lá. Cada um tem um perfil. Então, principalmente no profissional, o perfil do treinador bom é a vitória, né? Falando de base, concordo com o que o Isaac colocou. Acho que a comissão, os atletas, né, quem está ali no dia a dia que vai saber o perfil. Acredito muito que o nosso currículo dos profissionais é o nosso trabalho. Então, o trabalho do dia a dia é o nosso currículo, pô. É claro que a gente fala de base, informação, mas a gente sabe que aqui no Brasil também não ganha o jogo, você cai. Mesmo na base. A gente sabe. Está cansado de ver isso. E falando na formação ainda, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ser competitivo, a gente tem que pensar em competição, a gente tem que ser intenso e, ao mesmo tempo, formar não só o atleta, né? A gente sabe o quanto a quantidade de atleta que vem sem formação, às vezes sem educação, com dificuldades, outros sem, mas também é uma idade, né? Vamos falar de 15 para cima, são idades que né? A gente já teve essa idade, né? O Isaac que jogou aí, ele pode falar até mais sobre isso. A gente não tem discernimento nessa idade, né? Hoje eu vou fazer 41, hoje que eu estou começando a ter esse discernimento, acho. Porque a molecada não tem. E a gente tem que colocar alguns limites, algumas regras e fazer eles evoluírem. Por isso que eu acho que eu acredito muito no extracampo, da gente ser mais participativo, principalmente na formação, porque isso vai ajudar lá dentro do nosso trabalho no dia a dia, né? Então, acho que eu fugi um pouco, mas eu acho que o nosso currículo, né, em relação ao perfil, é muito sobre o nosso trabalho, quem está ali do lado do dia, e vai muito da gente evoluir as pessoas que estão do nosso lado e a gente evoluir junto, né? Eu acho que isso faz parte do nosso trabalho também, né? Não só os atletas, mas a própria comissão, né? A própria comissão, a gente tá sempre aberto para tá aprendendo e evoluindo junto. Acho que é isso aí. Acho que o Thiago quer falar. Perfeito. Só para complementar, professor Antônio, uma outra situação, principalmente na base, né? Não é só a imprensa, né? Mas tem os pais e os empresários também, né? Que atrapalham bastante, julga bastante o treinador, né? Tem mais esse detalhe aí. Sim. Então, para finalizar agora, eu vou falar um pouquinho da base e profissional com relação aos perfis. Então, quando você está lá na base, lá... O Michel não ia dar pergunta? Fala, Michel. Não, mas pode concluir, Antônio. Depois falou no final ali. Então, tá. Então, Thiago, só fazer Thiago. Deixa eu só fazer um adendo aí, o que o Douglas falou com relação a não ter resultado na base e tem demissão. Eu era diretor da base de um clube, meu primeiro clube que eu trabalhei, quem me conhece sabe qual é. E no segundo ano, a gente estava... Nós éramos a quarta potência em termos nós éramos a quarta potência em termos de captação na cidade, porque tinha um clube na primeira divisão, tinha clube
que tinha contato com o clube de Série A de brasileiro, que levava jogador direto. Enfim, era a quarta potência e vocês imaginam a captação como era nossa na cidade. Tinha um clube que tinha muitos anos de base em formação, e a gente tinha retomado no ano anterior o processo de formação do clube, enfim, apesar do clube ser de nome. E no segundo ano que eu estava como diretor, a gente estava mal no campeonato estadual e a diretoria, não que aquilo ali fosse mudar o que a gente pensava com relação à base, o trabalho que a gente estava fazendo, mas era a dificuldade mesmo de todo o processo. Inclusive, depois a gente foi campeão de uma competição regional com esse mesmo treinador, que a diretoria mandou tirar do Sub-17, e aí eles trouxeram outro treinador porque não tinha resultado. Eu só queria fazer uma coisa, porque eu vivi isso na pele, então... Mas acho que isso hoje mudou bastante, mas eu vivi isso na pele. Não foi muito legal, não. Sim. Perfeito, Thiagão. É bom falar algumas histórias, né? Acontece. Então tá. Então, para finalizar, com relação ao perfil. Então, quando você está lá na base, quando você vai subir de categoria do sub-15 para o 17, do 17 para o 20, do 20 lá para o profissional, o que o coordenador ele vai buscar? Ele vai buscar, por exemplo, lá, um do sub-20, ele vai buscar um cara que ganhou ou um cara que tem um perfil que vai ajudar o profissional. Então, assim, queira ou não, você é escolhido, primeiramente, por ser vencedor e, por outro, por você ter um perfil bom. Que nem atleta. Tem atleta que está no sub-15, tem um perfil de evolução, vai para o sub-17. Chegou no 17, tem um perfil que é para o sub-20. Inclusive, aconteceu lá no Juventus, o Adriano até sabe. Uma atleta do sub-17 que chegou, que era assim, eu falei assim, Adriano, esse moleque é muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, o perfil dele não é para estar no sub-17, o perfil dele era para estar no sub-20, pela qualidade técnica, pelo perfil bom, físico, enfim. Então, assim, o queira ou não queira, nós temos um perfil. Aí, os diretores, os presidentes, enfim, vai escolher você em cima desse perfil. É claro que você tem que ser vencedor, mas que nem lá o Adriano fala que o Louco Bielsa não foi o multicampeão. Mas ele tem um perfil que todo mundo quer seguir ele. O Adriano segue ele, o Douglas, eu não sei qual o perfil quem é o treinador que o Douglas ele gosta, o professor Isaac, o professor Almir. Então, assim, cada um vai pegar em um perfil lá fora para trazer para você. Então, qual que é a relação? Até os clubes, eles têm perfil de escolher jogador. Um exemplo, o Grêmio gosta de jogador forte. O Inter, forte. Aí você vai para o Santos, qualidade técnica. Aí você vai para o Corinthians, o jogador também é técnico, ousado, enfim. Então, assim, o clube e profissionais têm seu perfil. O queira ou não queira, nós temos o nosso perfil. Um exemplo lá. Você pega aqui em Santa Catarina, você fala, jogadores e FIS. Você pega lá o Tubarão, gosta de jogadores muito fortes. Enfim, então, para finalizar, nós temos sim o nosso perfil, que nem o Adriano falou assim, eu não escolho o perfil, eu não consigo falar, mas alguém me reconhece pelo meu profissionalismo e pelo seu perfil. Eu acho que essa seria a minha palestra de hoje. Enfim, é isso. Legal, Adriano. E se você quiser falar alguma coisa aí, né? Michel, Antônio, posso colocar uma coisa para não perder o raciocínio? Desculpa. Tá aí o X da questão, Pete. Até onde o clube contrata o treinador pelo perfil dele? Essa é a questão. Porque o Santos, eu vou dar só um exemplo. O Santos levou o Jair Ventura, sendo que o Jair Ventura tinha acabado de sair de um trabalho de um futebol totalmente reativo, né? E a gente sabe que o Santos, se você não atacar lá, meu irmão, você não vai sobreviver. Acabou. Então, até onde é avaliado o perfil do profissional, e aí o Thiago acho que pode falar um pouco mais sobre isso, porque
e aí eu entro com uma outra questão, não é só no profissional, não. É na base, até onde são avaliados, porque às vezes você tem o melhor treinador do Sub-15 do Brasil, e aí você sobe ele para o Sub-17. Ué, o perfil do cara é o Sub-15. Só que ele quer estar no Sub-17 porque daí financeiramente para ele também é melhor. Financeiramente. Okay. Só que daí você pode estar perdendo 2 profissionais. Ao invés de você valorizar o seu do 15 e aumentar um valor para ele ali, para ele ficar satisfeito ali no 15, você sobe ele para o 17 e de repente você está mandando embora tanto ele quanto do 15 que você trouxe errado, de repente. Ou você vai mandar embora o cara que é bom do 15, porque você já colocou alguém no 15. Entendeu? Sim. Então, até onde eles enxergam esse perfil, e esse é o grande X da questão. Porque, com certeza, cada um tem o seu perfil, sim. É que isso é uma promoção, né? O treinador teve uma promoção, né? Sim, mas tudo bem, ele teve promoção por resultado, por ser bom funcionário dentro do clube, vamos colocar essa situação. Mas, de repente, ele não consegue lidar com o Sub-17. Isso acontece, sim. Não é... Então, essa palavra eu escutei... O cara é direcionado àquela categoria. Então, eu vi faz umas 3 semanas, eu vi uma live do Gabriel, ele falava sobre isso. Que o 15, o do 15, ele quer pro 17, o 17 quer pro 20, enfim. Sim. Mas o porquê? Financeiramente. E também ele quer chegar lá no topo, ele quer chegar lá no profissional. Sim. É isso mesmo, professor. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero dar uma complementada nessa do Douglas ali. Sim. Aí, Douglas. Sobre essa, e também sobre o Antônio falou ali, sobre a promoção de treinadores, né, cara? Eu acredito que todos, quando entram trabalhar na categoria de base, eu acho que é a única escola de treinadores, acho que é a categoria de base, né, cara? Eu estava conversando semana com o Valmir sobre isso, mas todos têm o QE está no profissional. Então, a promoção sempre é subir de categoria. Aí que eu acredito que os clubes deviam ter uma política melhor, porque tem alguns treinadores que realmente eles nasceram para ser treinadores de sub-13 e sub-11, por exemplo. Então, eu vi uma experiência no Santos, assim, um treinador lá do sub-13 e do sub-11, não só pelos títulos que ele ganhou, mas pelos jogadores que foram revelados naquela categoria que chegaram ao profissional, que é a geração ali de 94, 95, 96. Esse treinador ali, ele é especialista na categoria sub-13 e sub-11. Ele trabalhava tanto no futsal como no campo muito bem. E ele foi promovido, subiu para o sub-15, do sub-15 ele foi para o sub-20, direto, considerado para ser um dos auxiliares técnicos do clube, isso tudo em promoção, aonde acabou queimando o profissional, que o profissional hoje não está mais no mercado. Então, assim, será que a valorização não é a melhor valorização financeira para esse treinador? Ele continuar no sub-13, no sub-11 e se especializando ainda mais nessa categoria, buscando, às vezes, conhecimento, ou até mesmo dando palestra nessa categoria. Eu cito assim, um grande exemplo para mim é o Felipe Sá, do futsal, do Santos. Então, é um menino lá que ele é especialista nas categorias menores. E ele já está anos e anos e anos sendo valorizado. Lá no futsal, ele é muito valorizado nessas categorias de sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. E ele não tem querer ser treinador hoje do futsal adulto. Então, pela valorização que você estava falando financeira, ele é valorizado financeiramente para isso. Então, acredito que aí o Thiago, que é coordenador, pode até falar um pouco, mas eu acredito que, às vezes, tu saber falar, colocar isso para o treinador, que ele é um treinador especialista na categoria sub-15 ou sub-17, que é bem diferente. Eu acho que a categoria mais difícil para trabalhar é a sub-17, que é onde nós estamos passando por muitas... O adolescente, ele não sabe o que ele é, se ele é homem, se ele é criança, se ele é, o que ele vai ser, né, cara? Então, é uma categoria mais difícil de lidar. Esse especialista no sub-17 compensa para o sub-20, onde que ele vai ter uma busca pelo resultado muito grande? E essa é uma pergunta que eu deixo para todo mundo. Perfeita colocação, Isaac. Eu tenho o professor, a época que eu estava no Santos, eu não sei se é o mesmo nome. Esse cara que você falou é o Balil? Não, é o Luciano, cara. Luciano? Luciano. Trabalhou no sub-11, sub-13. Trabalhou uns 8 anos, cara, nessas categorias aí, cara. O Balil você não conheceu, não? Na época. O Balil, você conheceu o Balil?
Conheci o Banil no Sub-15, foi auxiliar técnico do Sub-20. Cara, muito bom treinador. Muito bom. Acima, muito bom. Eu trabalhei com ele lá no Santos. Muito bom. Aí ele foi pro campo depois. Isso é do futsal. Ele é muito bom. E também tem o Fabrício lá, o Fabrício Ponte, que é muito bom também. Ainda tá lá, né? Enfim, alguém mais quer falar aí? Eu ia falar sobre essa questão do perfil do treinador com relação à categoria. Eu tive exemplos onde esse aí que eu comentei agora, que a diretoria mandou trocar o treinador do Sub-17, na época, foi meu primeiro trabalho também, então dá para entender a minha falta de conhecimento, né, digamos assim, de entendimento. Era uma pessoa que eu admirava muito, mas eu não tinha percebido essa questão. Por mim, ele continuaria no trabalho, entendeu? Porque para mim o resultado não era importante. Mas depois, tanto é que eu comentei antes, que ele foi para o Sub-20, ele conseguiu resultados, entendeu? O problema não era ele exclusivamente. Ele conseguiu, numa categoria acima, fazer com que a equipe dele jogasse. Inclusive, a final foi contra um time que era profissional, que estava jogando competição profissional. E nós éramos Sub-20. E ele foi fantástico. E em um outro projeto que eu trabalhei em 2014, aí eu já consegui perceber esse processo, entendeu? Tinha um treinador no Sub-15 que ele não tinha perfil do 15, e aí eu mudei ele para o 20 também. Eu acho que é mais fácil você entender esse do mais novo para o mais velho. Eu acho que é mais fácil você perceber, fica bem nítido, né, no dia a dia de trabalho essa questão aí. Sim, perfeito. Mas o treinador, ele sempre quer subir, independente eu acho que o valor, o dinheiro é importante, né? Mas não sei se é tão importante assim com a possibilidade de você estar numa categoria, sempre galgando uma categoria acima. Enfim, é um debate longo aí. Quem é treinador de base aí pode falar se gostaria de ganhar 3 vezes mais e ficar na base. Quem é da base, quem é treinador hoje aqui, gostaria de ganhar 3 vezes mais e ficar na base ou ganhar uma oportunidade para ser treinador do profissional? Mais uma pergunta aí. Ainda falta o Adriano falar, tá, Adriano? Pode falar, Michel. Rapidamente, assim, eu vou finalizar minha pergunta. E assim, eu poderia depois falar, Adriano. Depois pode responder rapidamente cada um, para não ficar longo. Cada um tem uma essência, cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu jeito de ser, a sua personalidade. Mas cada um tem nada se cria, tudo se copia. Então, se você tem a sua essência, a sua natureza, eu tenho uma referência no futebol, como de treinadores. Então, assim, qual a referência de cada um de vocês e por quê? Rapidamente, né? Porque, assim, nós temos o nosso jeito, mas eu busco uma referência. Então, eu quero saber qual a referência de cada um e por quê, rapidamente. Deixa o Adriano falar, ainda falta ele falar, ele não falou ainda. Aí depois ele responde essa pergunta. Porque você não falou, Adriano. Tá. Em relação... Qual que era a pergunta? Eu pintei mesmo, você estava falando do quê? Nossa, tanta coisa. Tá brincando? Em relação ao que o Thiago falou, o meu objetivo, Thiago, pediu sobre se eu prefiro receber 3 vezes a mais na base ou profissional. Eu prefiro profissional, foco profissional, almejo profissional. Esse é meu objetivo, entendeu? Posso ganhar 10 vezes a mais na base. Eu quero profissional. Tá certo. Foco. Isso é foco. E agora a pergunta lá é sempre foco. E a pergunta do professor, qual que era, professor? O senhor pode repetir lá? Aí eu respondo primeiro. Sim, a referência. A referência? A minha referência qual a referência que eu falar? Qual a referência qual a tua referência e por quê? Porque às vezes você fala, mas por quê? Você tem que ter um porquê que você segue o cara, né? Eu vou falar assim, a minha referência, que sempre foi o Luxemburgo. Como quando ele surgiu, foi avassalador, ganhou vários títulos, acabou com grandes atletas. E outra coisa, pra gente, eu comecei pelas escolas atléticas, assim, foi uma experiência monstruosa. Eu tinha 8 jogos no final de semana. 8 jogos, 9 jogos, enfim. Aí eu percebi assim que nós profissionais de educação física, nós estávamos com muitos
sonhos de criança de sub-5, sub-7, sei lá, enfim. E muitos ficam para trás por não ter oportunidade. E eu coloquei assim na minha cabeça que nós temos que ter muito ético. Nós temos que, não é ultrapassar o outro, mas você tem que ajudar. Eu vi ali no Juventus, ali, Atlético Paranaense, Joinville, Santos, enfim, Renault Vicente, que você vê muitos atletas, crianças com muitos sonhos. Sonhos do cara não ter uma chuteira. Muitos treinos que eu fui pro treino, vou chegar lá no treino lá, estourar a chuteira lá do atleta, eu pegar e dar meu tênis. Então, assim, eu acho que assim, a minha referência assim, o buscar o melhor, independente aonde eu esteja. Eu vou estar ali para ajudar o clube e o atleta. E comissão técnica. Esse é meu foco. Ajudar sempre. Porque, assim, você não deve enganar ninguém, assim, no caso, o seu atleta. Você tem que ser fiel a ele. Você vai tentar ajudar ele. Você não vai passar por cima dos outros. Você vai ajudar ele. Ajudar ele o quê? E direcionar o caminho para ele. Dar um bom treino, se dedicar, motivar ele. Enfim, esse é meu perfil. E o porquê. Alguém quer falar agora? Pode falar aí. Pode falar. O professor Valmir? Vou falar da referência, né? Tenho como referência o professor Thiago Nunes, que eu tive o prazer de conhecer também. A gente já jogou contra e acompanhamos aí o início da carreira dele, né? E ele também foi o meu professor na pós-graduação. Acabei até de citar no começo, estou fazendo uma pós-graduação, até para mim ter saído já, mas eu vou entrar um pouquinho mais tarde lá na aula. Então, porque eu acho ele um cara estudioso, ele é extremamente intelectual, é adepto ao futebol moderno, né? Já teve conquistas, amigo dos jogadores, enfim, é um cara assim que tá. Então eu tenho assim ele como referência, né? Dentro dessas características que eu falei. Então eu vou tentar me moldar um pouquinho, eu acho que ele tem todo esse equilíbrio que nós conversamos, né, no início da nossa discussão aqui, em relação ao equilíbrio. Então eu vejo isso no Thiago, né, e é uma coisa que eu quero trazer para mim também, ter todo esse equilíbrio na hora de ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, a hora que tem que ser um pouco mais enérgico, né, enfim. Voltando só ao assunto um pouquinho ali da questão de treinador da base ser profissional, interessante, né? O que o Adriano já colocou. Eu quero ser treinador profissional, né? Focado. Isso é um fator. Um monstro. É um fator muito importante, porque a gente precisa ter coragem para isso também, né? A gente precisa ter coragem. Então, assim, quando eu aceitei desafio também em 2017 em assumir o elenco profissional, sem ao menos ter algum conhecimento, alguma base da forma que eu adquiri hoje, né? Principalmente com o trabalho que nós fizemos lá com o professor Isaac, que abriu as portas para nós lá, foi muito importante, né? Foi aonde a gente voltou lá do Metropolitano, né, Michel, com um outro pensamento, uma outra... Abriu, Infelizmente, nós não conseguimos colocar nem 10% do que a gente imaginava para a equipe do Fluminense, mas agora eu me sinto numa outra situação, aonde que você trabalha 3 anos no futebol profissional e de repente você volta para a categoria de base, né? Então você sente isso, você tem que se readaptar. Por isso que a gente tem que ser resiliente, tem que estar se mudando, tem que estar em constante transformação, né? Para essa adaptação também. Então teve que ser muito rápido. Eu saí do profissional, de repente eu voltei para o sub-20 e eu tive um pouco de dificuldade. Não vou dizer que não, porque tem que se adaptar novamente. Você já está trabalhando com um elenco profissional, onde os jogadores entendem com mais facilidade aquilo que você quer e tal. De repente você se depara novamente com o sub-20, né? Então é complicado, né? Mas eu também, da mesma forma que o Adriano falou ali, eu tenho em mente, né, de ser um treinador profissional bem sucedido. Vou estudar para isso, vou manter o meu foco, né, nos estudos e através
dessa pergunta do Michael, né, que é a minha referência ao Thiago Nunes, eu vou tentar aí construir meios para realmente com que a minha qualidade eu consiga transformar na prática lá para os atletas e obter bons resultados. Acho que é isso aí. Perfeito. O próximo, Isaac, né? É Isaac? Isso. E da Isaac, quem é a sua referência? Não vai falar que é o Luxemburgo, né? Referência minha, assim, eu vou citar um treinador que nem é do futebol. A minha referência para mim é o Bernardinho, né, cara? Então, desde a carreira dele como atleta... Ele já foi citado por vários treinadores. Vários. Então, assim... eu me espelho muito nele, porque assim, ele não foi um atleta que teve sucesso. Então, eu também não tive sucesso nenhum como jogador de futebol, né? Então, mas atuei. E quando entrei no futebol também foi dentro das oportunidades, como o Bernardinho teve aquela oportunidade lá na Itália para treinar um time que estava na zona de rebaixamento, e ele foi lá para ter aquela primeira oportunidade com aquelas atletas lá. Então, acho que ele não perde oportunidades na vida, acho que isso me chama muita atenção. Então, é um cara assim, que hoje eu estudo muito ele, já há anos, e é um cara de referência para mim. Claro que muitas coisas a gente vai se adaptando. Eu queria ser o Pepe Guardiola, mas eu não consigo chegar nesse nível ainda, né, cara? Mas eu também sigo ele. A gente segue ele, a gente gosta de estudar os outros também, mas assim, se for falar de perfil, para mim é o Bernardinho. Sobre a pergunta do Thiago, sobre ganhar dinheiro na base, ter uma promoção financeira ou estar no profissional, eu quero estar empregado. Entendeu? Então, eu acho que hoje a gente, como profissional do futebol, que a gente vive disso, eu sustento a minha família com isso. Então, muitas coisas a gente começa a rever. Claro que o meu foco, igual o Adriano falou, é estar no profissional. É estar num time de ponta, é estar num time grande. Mas vejo também hoje em clubes pequenos, principalmente a cabeça de muitos muito ruim, onde que a gente, como treinador, a gente tem as nossas ideias. Cada treinador tem as suas ideias de jogo, seu modelo. Muitos falam, cada um pode colocar a nomenclatura que quiser, né, cara? Mas tu vai para um clube de segunda divisão de Santa Catarina para ter 2 ou 3 partidas, onde tu não vai conseguir colocar tuas ideias. Eu acho que às vezes é melhor tu estar num sub-20 ou num sub-17, onde tu consegue colocar tuas ideias. E eu acho que isso tem mais valor do que a parte financeira. Isso tem mais valor do que a parte financeira e às vezes até a promoção. Sim. Tu tem as tuas ideias. O Valmir foi muito feliz quando ele colocou o Thiago Nunes. O Thiago Nunes foi um cara que ele começou no profissional e foi para a base. Voltou para a base, retornou, se reinventou na base. Por ter essa oportunidade de colocar as ideias deles em prática no Sub-19 do Atlético Paranaense. Então, eu vejo muito isso. A gente, como profissional, em clubes pequenos ou sem planejamento, tem muitos clubes que não tem planejamento. O planejamento do clube é 3 meses. E a gente fica refém desses clubes. E a nossa família, cara. Tu trabalha 3 meses e fica 11, tá brincando, 9 desempregado. Não é fácil para nossa carreira, para sustentar a nossa família também. Então, às vezes, tu tá no sub-17, tu tem um ano todo de planejamento, onde tu pode planejar mesociclo, microciclo, ter a gestão daquele grupo, conhecer, como o Douglas falou, o grupo não só dentro de campo, como extra-campo. Isso, para o nosso crescimento profissional, é muito bom, né, cara? Então, eu revejo bastante, Thiago, às vezes, quando vem proposta, se vale a pena ou não nessas situações todas, né, cara? Sim. Isso aí. Importante. Quem é o próximo? É o Thiago, né? Ou é o Douglas? Não, eu já... O Douglas, eu acho que falta. Douglas. É o Douglas. Douglas. E falta o Adriano falar quem é o seguidor dele, né? Pode falar, Thiago. Bom. O seguidor... É o Douglas. O Thiago. Tanto faz. Não, vai os mais velhos primeiros, né? Os mais velhos primeiro, depois. Douglas. Então, Douglas. Não entendi. Vai, Douglas. Mais velho. For Zero. Tem que rir para não chorar. Vamos lá. Sobre a referência, eu vou usar um jargão aqui, mas a minha referência é a mesma aí. Tele Santana. Por quê? Pelo amor que ele fazia as coisas. Era nítido o trabalho dele, ele fazia com muito amor e ele sempre buscava apresentar um futebol bonito.
né? Então, é uma das referências muito por causa disso, né? Hoje em dia, quem eu gosto muito é o Klopp, mais por ele ser meio maluco. Eu também sou, então acho que a gente é meio semelhante nesse ponto aí. E os conceitos que ele utiliza eu gosto bastante, mas a referência mesmo é o Tele. Em relação à pergunta do Thiago sobre o profissional, o Isaac colocou um negócio que é fundamental, é o planejamento, porque existe profissional e profissional, né? Então, vai muito do planejamento. Eu acredito, sim, que o meu final vai ser no profissional. Não tenho pressa. Por isso que eu acho que se triplicarem meu salário, eu vou surfar a onda por um bom tempo, tranquilo. Tranquilo. Porque eu sei que é consequência do meu trabalho eu chegar lá. Então, eu não estou com pressa. Perfeito. Então, pode me pagar mais. Tá bom. E o que o Isaac colocou um negócio fundamental, né? Eu não só quero estar empregado, como eu quero receber em dia. Perfeito. Fundamental. 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 Ponto. Agora só falta o Adriano ou o Thiago? Os dois faltam, né? Falta o Thiago, né? Deixa eu, depois você, Thiago, tá? Eu vejo como referência no Brasil, eu tenho Zagallo pela história, tá? A forma como ele conquistou os títulos mundiais também. Teve o Velho Lobo aí, teve a 94, eles criaram uma forma de jogar no futebol renovado, tanto é que é muito atual hoje, né? E referência em termos de mundo, você já sabe que eu sigo muito o Louco Bielsa, por ser intenso, por defender o que ele, o jeito dele, ele não importa se o resultado é X ou Y, ele quer que joga da forma que ele quer, que ele propõe para jogar, né, para jogar. E a atitude dele também, né, teve até uma ocasião que ele ganhou até um mérito ali por teve um lance, teve um gol que a bola estava parada, não sei qual foi o lance, e ele pediu para o time entregar um gol, eu não me recordo contra quem era o jogo, mas esse lance ali ficou gravado para mim e aprofundou ainda mais dele como perfil mesmo, sabe? Então é isso. Legal. Perfeito. Cada um com suas referências. Vai lá, Thiago. Acho que o Thiago saiu, né? Não saí, não. Ah, tá. Então fala, Thiago. Tô aqui. É que eu tava cansado de ver minha cara aqui. Ah, tá. A carinha de foca, tu. A minha referência não tem nada a ver com dentro de campo. O Douglas sabe do meu sonho pessoal de construir o meu próprio clube. Se eu ganhar na loteria, eu vou comprar um clube para mim, né? A minha referência é Ferran Soriano, relacionado a futebol. E eu acho que deu um exemplo de gestão e a forma como deve ser administrada, os clubes devem ser administrados, né? Acho que o livro A Bola Não Entra para Casa deve ser obrigatório. É verdade. Teria que ser uma lei, teria que estar na lei obrigatoriamente. Todo presidente de clube tem que ler o livro antes de assumir o mandato. Rapidamente. É fantástico. Só falar aqui da minha referência, eu fui morar em São Paulo nos 91, 92, anos 90, e vi o São Paulo do Tele. Acompanhei jogos e acompanhava treino pela informação, eu via as resenhas e me apaixonei por tudo que ele fazia. E teve uma vez que ele contou lá, chegou pro lateral, não sei que era lateral direito, que não tinha muita habilidade, e falou: vem cá, meu filho, quando você for conduzir a bola, deixa a bola rolar, bate com o cara de frente, sofre a falta e tudo certo. Não tenta driblar, não tenta. Então, assim, ele falando dessa maneira, você se... né? Então, assim, as explicações, ele exigia a perfeição do atleta, o Palinha tinha que bater na bola até acertar. Então, você vai aprender a cruzar, você cruza até acertar. Então, essa insistência pela perfeição, pelo jogar bonito dele, desde 82 lá, é o que eu acompanhei. E depois que eu comecei a estudar futebol, eu li muito sobre Mourinho.
Então, o Maurinho eu gosto muito dos trabalhos dele, vi muito trabalho dele de campo reduzido, a maneira como ele dá o treino, eu gosto, foi o que eu me identifiquei. Então, são essas as referências aí. Então tá. Já foram todos já, né? Ou não? Todos. Foram todos, né? Isso. Então, eu creio que Então, ficou legal e foi muito boa a resenha. Foi assim, foi muito bom. Então, agradecer a todos, né? O professor Valmir, Israel, Adriano, Isaac Pereira, Douglas Basoli, Antônio Silva, que foi muito legal as suas abordagens, como você conduziu, e ao nosso gerente Master Plus, Thiago Borges. Tá certo, então, pessoal? Então, eu creio que encerramos por aqui. Master Plan, né? Tá certo, então? Acho que encerramos por aqui. Não entendi essa brincadeira. Então, assim, agradecer a todos aí, e depois a gente, lá no grupo, a gente conversa sobre a próximo tema, quem vai abordar, e continuamos esse caminho, que é o que vai nos ajudar aí muito, e que muitas pessoas possam estar vendo a gente, e a gente possa referência para alguém também. Tá certo? É o método Monchi. O método Monchi. É isso aí. É o próximo tema. Então, próximo tema, tá certo. O próximo tema é o método Monchi. É isso aí. Beleza, pessoal? Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, galera. Valeu a todos, tá? Valeu, Isaac. Valeu.